Você acredita que acorda, escolhe o que vai vestir, decide o que vai comer e que cada passo que dá é fruto da sua brilhante consciência, certo? Sinto te informar, mas você é um joguete. Você é apenas um passageiro em um veículo de carne extremamente complexo, sendo pilotado por um software que você não entende e que mente para você o tempo todo. Disseram na escola que você tem 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Que bonitinho. Essa é a versão infantil da realidade, feita para não te assustar. A verdade é que o seu cérebro gerencia mais de 20 fluxos de informação constantes e a maioria deles funciona nas sombras, decidindo o que você sente e como você reage milissegundos antes da sua consciência sequer perceber que algo aconteceu. Você não é o dono da casa. Você é apenas o inquilino que paga o aluguel, enquanto os verdadeiros donos tomam as decisões. Hoje, vamos abrir a caixa preta do seu sistema operacional. Prepare-se para descobrir que você é um robô de carne cercado por sinais que você não controla. Aqui estão 7 sentidos ocultos que provam que você é um escravo da sua biologia. Número 1. Propriocepção. Feche os olhos agora. Tente encostar a ponta do dedo indicador no seu nariz. Você conseguiu, não foi? Mas como se você não estava vendo sua mão? O seu cérebro sabe exatamente onde cada centímetro do seu corpo está no espaço, sem precisar de câmeras. Isso se chama propriocepção. Você tem sensores mecânicos escondidos nos seus músculos e articulações que enviam um relatório constante para o seu sistema nervoso central. É como um GPS interno que nunca desliga. Sem esse sentido oculto, você seria uma pilha de carne desordenada. Você não conseguiria caminhar sem olhar para os pés ou digitar sem olhar para os dedos. Você vive em uma gaiola de consciência onde o seu cérebro sabe a posição da sua perna esquerda melhor do que você sabe onde deixou as chaves de casa. Você é mapeado pelo seu próprio corpo a cada segundo e nunca te pediram permissão para isso. Número 2. Termocepção. Você acha que sente o calor porque o sol encosta na sua pele? Errado. O que você sente é a termocepção, o radar de radiação infravermelha do seu corpo. Você tem receptores especializados que monitoram o fluxo de energia térmica entrando ou saindo da sua pele. O mais bizarro é que esse sentido é facilmente hackeado. Quando você come uma pimenta malagueta, a capsaicina engana esses sensores, fazendo o seu cérebro acreditar que a sua boca está literalmente em chamas, mesmo que a temperatura não tenha subido 1 grau sequer. Ou quando você usa mentol e sente um frio artificial. O seu cérebro não processa a realidade, ele processa sinais químicos que podem ser enganados. Você vive em uma simulação de temperatura onde o seu corpo decide se você deve suar ou tremer, baseado em mentiras químicas. Número 3. Equilibriocepção. Dentro do seu crânio há um giroscópio biológico banhado em fluido. São os canais semicirculares do seu ouvido interno. Eles monitoram a aceleração e a inclinação da sua cabeça com uma precisão que faria um engenheiro da NASA chorar. Você só percebe que esse sentido existe quando ele falha, quando você fica tonto depois de rodar ou quando a labirintite ataca e o chão parece virar teto. O seu senso de cima e baixo não é uma escolha lógica. É o resultado de pedrinhas microscópicas de cálcio se movendo dentro de uma bolsa de líquido na sua cabeça. Se esse sistema decidir que o mundo está girando, você vai cair no chão e vomitar, não importa o quanto sua mente consciente diga que está tudo parado. O seu cérebro é o mestre do seu equilíbrio e ele pode desligar o seu chão a qualquer momento. Número 4. Cronocepção. Já percebeu como o tempo voa quando você está se divertindo e arrasta quando você está entediado? Ou como os segundos parecem durar horas durante um acidente de carro? Isso é a cronocepção. O ser humano não tem um relógio físico, mas tem um sistema de percepção temporal distribuído pelo córtex cerebral. O tempo não é uma constante para você, é um editor de vídeo. Quando você está em perigo, o seu cérebro começa a gravar informações em uma taxa muito mais alta, criando a ilusão de que tudo está em câmera lenta para que você tenha tempo de reagir. Em outras palavras, a sua percepção da passagem da vida é totalmente maleável. O seu cérebro decide o quão longo foi o seu dia baseado no quanto ele se interessou pelo que aconteceu. Você é um prisioneiro de um editor de realidade que encurta ou estica a sua existência conforme a própria conveniência. Número 5. Nocicepção. A maioria das pessoas confunde nocicepção com o tato, mas eles são sistemas completamente diferentes. O tato te diz que algo encostou em você. A nocicepção
É o sistema de tortura interna que o seu corpo usa para garantir que você não se mate. São sensores de dano tecidual. Quando eles disparam, o seu cérebro interrompe qualquer pensamento ou desejo que você tenha para focar em uma única coisa: a dor. É um sinal de prioridade absoluta que sequestra a sua consciência. Você não escolhe sentir dor. A dor te domina. É o chicote da evolução. Se você não tivesse esse sentido, você poderia caminhar sobre brasas ou deixar um apêndice estourar sem notar, até cair morto. Você é mantido vivo através da ameaça constante de agonia que o seu próprio sistema nervoso gerencia. Número 6. Interocepção. Como você sabe que está com fome? Ou com sede? Ou que precisa ir ao banheiro com urgência? Você sente isso de dentro para fora. A interocepção é o sentido que monitora o estado interno do seu organismo. É o painel de controle do seu veículo de carne. Receptores nos seus órgãos enviam sinais constantes sobre o nível de açúcar no sangue, a pressão nas paredes da bexiga e o ritmo do seu coração. O problema é que a interocepção também controla suas emoções. Pesquisas mostram que, muitas vezes, o seu cérebro sente uma alteração no seu batimento cardíaco ou na sua respiração e só depois inventa uma emoção como ansiedade ou medo para justificar a sensação física. Você não está ansioso porque aconteceu algo. Muitas vezes você cria o porquê apenas para explicar um sinal que veio das suas tripas. Você é o último a saber o que realmente está sentindo. Número 7. Quimiocepção. Você acha que o paladar e o olfato são apenas para apreciar comida e perfume? Eles são, sim, na verdade, os seus provadores de veneno. A quimiocepção é a detecção de substâncias químicas no ambiente e dentro de você. Mas vai além da língua e do nariz. Você tem quimiorreceptores nas suas artérias que monitoram os níveis de dióxido de carbono no seu sangue. Se o nível sobe demais, o seu cérebro dispara um gatilho de pânico insuportável, forçando você a respirar. É o instinto mais forte que existe. Você pode tentar prender a respiração o quanto quiser, mas o seu sentido químico vai eventualmente te atropelar e assumir o controle dos seus pulmões. Você não respira porque quer. Você respira porque o seu sensor químico está te ameaçando com a morte a cada 30 segundos. No fim das contas, a sua mente é apenas uma pequena ilha em um oceano de instintos e sensores que você não controla. Você vive acreditando que está no volante, mas os seus 20 e poucos sentidos já decidiram o caminho, a velocidade e o destino antes de você sequer girar a chave. A natureza não te deu esses sentidos para você ser feliz. Ela te deu para você sobreviver o tempo suficiente para passar seus genes adiante. Você é uma máquina de sobrevivência blindada por mentiras sensoriais. A ignorância é um conforto, mas a verdade é que você é o hospedeiro de um sistema que te ignora. Se você gostou de saber que o seu cérebro te faz de marionete, inscreva-se no canal O Lado Oculto. Aqui a gente corta os fios e mostra a engrenagem por trás da sua falsa liberdade. Lave as mãos, confie desconfiando dos seus olhos e até a próxima, se os seus sensores permitirem.